Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos encerrar o capítulo 2 nesta oportunidade, lendo entre os versículos 20 a 23. Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Como se libertar da falsa religiosidade? Alguém já disse que religião é o esforço do homem para alcançar Deus. Aquele esforço do homem fazendo obras, se esforçando para se fazer agradável a Deus. Essa é a falsa religião. A religião verdadeira, irmãos, é aquela religião que está na Escritura, que mostra Deus estendendo aquela mão do céu e alcançando o pecador. Não pela vontade do pecador, mas pela vontade de Deus. Essa é a verdadeira religião, ela está na Escritura. A verdadeira religião adora um Deus vivo, Deus único, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todos os homens, Deus triuno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, através de quem o pecador pode ser salvo. Essa religião, ela está aqui, 100% na Escritura. Já a falsa religião, ela diz adorar o Deus Criador, mas também, irmãos, adora anjos, adora homens, adora santos sem conta, acredita em vários intermediários para se chegar a Deus. Não, eu vou para Deus por intermediários, porque não vou aperrear a Deus, não. Ele é muito ocupado, eu não vou aperrear o Senhor Jesus Cristo, não. Eu vou por aqui mesmo. Aí inventa, irmãos, outros caminhos para se atingir Deus, se alcançar Deus. Ela também ignora muitos pecados que a Escritura diz que são pecados. E ela, por outro lado, inventa outros pecados que a Escritura diz que não é pecado. Que coisa, né? Parece que está na contramão da história. Pois os irmãos da igreja de Colossos, essa cidade lá da Ásia, estavam passando, irmãos, por essa pressão, por essa guerra, porque muitos falsos professores, falsos mestres que havia na região de Colossos estavam pressionando o povo da igreja, irmãos, com essas coisas, essas tradições humanas, tudo com o objetivo de desviar o povo da fé. A fé singela, simples, que Cristo conquistou para o povo. E nos nossos dias também isso não é diferente, não. Nós enfrentamos a mesma situação. Há igrejas que ensinam culto a anjos, culto a personalidades, culto a homens, cultuam pastores, celebram o aniversário de pastor em pleno culto a Deus, endeusando o pastor, endeusando o sacerdote, culto a santos, prática das boas obras como causa de salvação, intermediação diante de Deus através de homens, de anjos. Nos nossos dias nós estamos vendo isso. Então o nosso cenário hoje, do século XXI, é tão grave como era lá no primeiro século, na época da igreja de Colossos. E também, irmãos, nós precisamos aprender de novo essas lições aqui, que Paulo ensinou a eles. Essas lições que o apóstolo ensinou àquela igreja, como se deveria se defender daqueles falsos ensinos, nós precisamos também aprender, porque nós estamos rodeados desses mesmos falsos professores que havia naquela época. E o objetivo deles não é outro, senão desviar os santos do Senhor da verdade. Então, com esse título, Como se libertar da falsa religiosidade, eu vou mostrar as razões que Paulo mostrou àquela igreja ali em Colossos, nesse texto particular que nós lemos nesta oportunidade. E Paulo mostrou duas razões. Nós nos libertamos da falsa religiosidade, em primeiro lugar, não nos sujeitando a ordenanças humanas. E, em segundo lugar, não nos iludindo com a aparência enganosa dos seus defensores. Então vamos à primeira lição. Como se libertar da falsa religiosidade? Não se sujeitando a ordenanças humanas. Versículo 20. Se morrestes com Cristo
para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Quando o cristão nasce de novo, imagine aquele coração mau que nós temos, uma natureza perversa. Éramos ímpios, só tínhamos essa vontade de fazer o que não presta. Aí, de repente, Deus coloca no nosso coração outra vontade, que é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Essa outra vontade vai ter prazer nas coisas de Deus, vai querer estar na igreja, vai querer se integrar à igreja, vai querer ler a Escritura, vai querer estar em oração. Perde a visão do mundo, as atrações por esse mundo. Aí fora você perde o interesse, perde o encanto. O seu encanto agora vai estar em Deus, nas coisas do Senhor. O nosso contato com o mundo vai ser apenas para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho aos perdidos, para que eles também recebam o que nós temos recebido. É isso que a Escritura chama de novo nascimento. E o apóstolo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, aquela vida errada que nós tínhamos, aquela vida de desejos e prazer nas coisas do mundo, elas cessaram, irmãos. Isso é cortado, é rompido. Tudo se faz novo na nossa vida. É por isso que, nesse momento, quando acontece isso em nós dizemos: pastor, eu quero me batizar. O batismo é o rito externo daquilo que aconteceu dentro do coração. Nós nos batizamos porque dizemos: o Senhor me salvou, Ele colocou outra vontade no meu coração. A velha vontade fica aqui, até a nossa morte. Mas tem outra vontade aqui. É por essa que eu vou viver para Cristo. É por essa que eu vou viver para Deus. Então, os laços da vida anterior foram rompidos. Paulo diz aqui: vocês morreram para os rudimentos do mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. É isso que significa essa frase. O novo nascimento nos desligou completamente das tradições e mandamentos inventados pelos homens. E eram muitos mandamentos, eram muitas tradições. A nossa identificação com Cristo na sua morte, porque nós sabemos que quando Cristo morreu na cruz, foi sepultado, nós nos identificamos com Ele. Ele disse assim: olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Eu estou indo para a morte, vocês também venham atrás de mim. Se quiserem me seguir, eu chamo vocês para a morte. Então vocês indo atrás de mim, vocês morrem para o mundo. Não é morrer na cruz, ele morreu na cruz, mas nós morremos para o mundo. É isso que significa. Então nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Então isso significou uma ruptura completa com os mandamentos que os homens inventavam, que nós estamos sujeitos, agrilhoados a eles, irmãos, antes de conhecermos a verdade. Os pregadores fiéis do passado diziam que a Escritura já relaciona muitos pecados. Quando nós lemos aqui as páginas da Escritura, nós vemos, irmãos, o horror de pecados que tem aqui. Pois os homens, sabe o que fizeram? Inventaram outros pecados ainda, outro tanto, além do que a Escritura já preconiza. E esse outro tanto, que compõe os mandamentos e invenções dos homens, é o que a gente chama de falsa religiosidade. São coisas que os homens inventam, que não tem base na Escritura, não tem apoio na Escritura, e eles inventam somente para aprisionar a sua consciência, agrilhoar a sua consciência a eles. É terrível, irmãos. Por isso que a Escritura nos adverte que não nos sujeitemos a eles de jeito e maneira. Pode olhar, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, ainda lá, vos sujeitais a ordenanças. Vocês já romperam com esse status quo anterior. Vocês não tem mais que estar agrilhoados a esse status, não. Isso aqui, irmãos, estava acontecendo na igreja de Colossos, que era uma igreja que ficava na Ásia Menor. Mas, irmãos, pensam que era somente lá na cidade de Colossos? Em toda a região. A Galácia, que ficava ali perto, irmãos, a igreja aos Gálatas, também eles estavam, irmãos. Parece que eles fizeram um complô. Vamos atacar as igrejas da região tudo de uma vez só. Não é aquele rolo compressor para dominar, para quebrar de vez, para desviar de vez, para recuperar de novo o poder que nós tínhamos sobre a consciência desses que agora se dizem cristãos. Eles não querem mais nos obedecer os nossos caprichos. Então foi uma guerra, foi um rolo compressor muito grande.
Por isso que quando a gente vem algumas páginas atrás na carta aos Gálatas, antes de Efésios, no capítulo 1, veja que Paulo também denuncia esses falsos mestres lá, a igreja dos Gálatas. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Esses alguns que vos perturbam eram os falsos professores, os falsos mestres. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo? O que ele disse aos Colossos também está dizendo na igreja da Galácia. Paulo tinha um assistente, um secretário chamado Timóteo. Era muito útil ao ministério de Paulo. Ele funcionava como um supervisor das igrejas que Paulo fundava. Paulo saía fundando igrejas e partia para fundar outras igrejas e deixava Timóteo, sabe, irmãos, instruindo as igrejas que Paulo fundava. E Timóteo fazia uma supervisão muito eficaz. E ele dava instruções para Timóteo repassar para a igreja. E numa das vezes que Paulo escreveu para Timóteo, disse: Timóteo, ó, tem muitos falsos mestres, falsos professores, e querendo desviar a igreja, ensinando isso e isso. Timóteo, combata isso com toda veemência. Veja 1 Timóteo, capítulo 4, algumas páginas à frente. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, né? 1 Timóteo, no capítulo 4, veja como Paulo advertiu Timóteo, do versículo 1 até o versículo 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, quer dizer, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vejam que as potestades malignas estão por trás disso, estão vendo? Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Como é que eles fazem isso? Os demônios vêm e ensinam diretamente ao povo? Não! Usam os falsos mestres, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. O sujeito está errado e a consciência está anestesiada, ele nem sabe mais que está errado, de tanto que afundou no erro. Que proíbem o casamento, veja o ensino deles, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Que coisa, né, irmãos? Segura esse texto um pouquinho. Eles proibiam o casamento, irmãos. Como assim proibir o casamento? Proibir o casamento? Como proibir algo que Deus instituiu? Não foi Deus que instituiu o casamento? Pois esses falsos mestres chegavam e proibiam o casamento. E isso é falsa religiosidade. Isso é invenção de homens. Estão vendo? Quero que os irmãos entendam isso. Deus instituiu o casamento. Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Os maridos que estão aqui, como vocês viveriam a vida de vocês sozinhos? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus nos fez uma auxiliadora idônea ideal. É uma peça de quebra-cabeça que vai naquela vaga e encaixa direitinho. É a esposa. Foi Deus quem criou isso na sua perfeição. Casamento, irmãos, não está vedado a ninguém. Deus nunca disse: você está proibido de casar. Desde que você possa dar o consentimento racional, deve casar. A única vedação que Deus, o único veto que Deus dá ao casamento são aqueles laços de consanguinidade que a gente vê lá em Levítico 18. O pai não pode casar com a filha, nem a mãe com o filho, né? Nem o irmão com a irmã. Esses laços de consanguinidade realmente estão proibidos de casarem. Mas o homem ser proibido de casar, de forma nenhuma, irmãos. Fora disso, desses vetos do Senhor, é lícito até demais que um homem e uma mulher se casem e constituam família. Nós vemos bem diante dos nossos olhos os graves problemas que enfrentam aquelas instituições religiosas que proíbem o casamento dos seus sacerdotes. Mas sofrem demais, irmãos. É escândalo em cima de escândalo. Eles vão de encontro ao mandamento de Deus. E amargam derrotas pesadas no seu seio. Então, eles proíbem o casamento e ainda exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem comidos. Exigem, eles podiam até dizer assim: olha, nós sugerimos que você não coma isso.
ainda, não é? Era errado, mas ainda. Mas exigir que você não coma isso, uma coisa que Deus criou para ser comida. Então a ousadia desses camaradas, dessas tradições humanas, se contrapunham frontalmente às ordens de Deus. Tudo isso tinha o propósito de escravizar os crentes de novo a esses esoterismos, irmãos. Esoterismos porque era uma mistura de ritos antigos judaicos com a filosofia grega, sabe, que estava muito em voga naquela época. E a pregação deles dizia assim, ó, se você fizer isso, se você se abstiver de casar, se você evitar de comer isso, comer aquilo, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Eles diziam isso. Essa era a promessa. Tudo engano, meus irmãos, tudo engano. E os irmãos pensam que isso era coisa nova na época de Paulo? Não era, não. Quando Cristo andava no mundo, Cristo teve um embate com essa mesma turma, que foi lá criticar. Jesus um dia estava lá com seus apóstolos numa refeição, e eles lá fiscalizando, né? Eles olhavam, fiscalizavam cada passo de Jesus e dos seus apóstolos. E notaram que os apóstolos estavam comendo sem ter lavado as mãos. Lavado as mãos não é esse lavado que a gente faz na pia antes da refeição. Toda vez antes da refeição a gente vai na pia, lava as mãos com sabão, enxágua, enxuga e vai para a mesa. Os apóstolos faziam isso. Mas a tradição dos judeus fazia um ritual, irmãos, tão grande antes da refeição. Eles lavavam cuidadosamente, esfregavam os braços com sabão e botavam não sei quantas águas, sabe? É chamada purificação. E só depois sentavam à mesa. E os apóstolos do Senhor não faziam isso, porque o Senhor também não fazia. Ele lavava as mãos, pura e simplesmente sentavam para a refeição. Até porque eles comiam com as mãos, não tinha talher, não tinha garfo, não tinha faca, não tinha colher. Eles comiam com as mãos, a gente sabe disso. Então as mãos precisavam estar limpas. Mas eles criticaram Jesus e os seus apóstolos porque não fizeram todo aquele ritual de lavar. Até a rede McDonald's, até hoje, os funcionários antes de começar a trabalhar, eles lavam, porque é de origem judaica, os proprietários deles, né? E eles lavam com escovinha as unhas, aqui o cotovelo, e botam não sei quantas águas, então começa a trabalhar. Até hoje é assim. Aí criticaram Jesus. Quando criticaram Jesus, Jesus deu um suspiro, irmãos, de dor pela incredulidade daqueles homens. Esses homens não obedecem à Escritura, eles querem viver em cima de mandamentos criados por eles mesmos. Coisa que não tem fundamento, coisa que não vai dar em nada. Marcos capítulo 7. Segura aí Colossenses, veja Marcos capítulo 7. Como foi esse embate de Jesus com eles. A partir do versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Irmãos, Jesus estava lá em cima na Galileia, a última parte, a parte pobre lá da Judéia, de Israel, melhor dizendo. Eles saíram debaixo de Jerusalém, foram lá para cima, para o Nordeste lá, a pobreza, para fiscalizar Jesus, para procurar algum defeito, para procurar agulha no palheiro, para ter com que acusá-lo. Alguns escribas vindos de Jerusalém, lá de baixo, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não era mandamento bíblico, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Não sei quantas águas, não sei quantos enxágues, e aquela novela toda. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos é falsa religiosidade, viu, irmãos? Mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, respondeu Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Jesus chamou logo de hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Quer dizer, fecham a Escritura e seguem as ideias inventadas por homens. Isso é uma troca absurda que o pecador faz. É uma troca absurda que qualquer homem faz.
Irmãos, depois disso, Jesus não aguentou não, porque eles estavam conversando com Jesus em particular. E tinha uma multidão aqui. Jesus disse, ó, multidão, vem cá. Eu vou agora falar para todo mundo, não vou falar mais particular para eles não. Vou falar agora em público, para todo mundo ouvir. Versículo 14 de Marcos 7. Convocando ele de novo a multidão, Jesus convoca a multidão e disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Porque os fariseus estavam querendo dizer o seguinte, se eles comem sem lavar as mãos cuidadosamente, pode ser que peguem algum germe aí, misturem na comida, engulam a comida e aquilo vai adoecer. Jesus disse, nada que entra pela boca contamina o homem. O que contamina é o que sai. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus falou de forma parabólica, ele citou em forma de parábola. Aí o povo viu aquilo, ficaram sem entender. Os discípulos do Senhor, nem os discípulos do Senhor entenderam direito. Aí, quando chegou em casa, quando Jesus foi para casa com os discípulos, versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. A parábola é o que Jesus disse, nada há que entre pela boca que contamina, mas o que contamina é o que sai. Isso é uma parábola, né? Aí eles foram perguntar a Jesus o significado dessa parábola. Então lhes disse, 18, assim vós também não entendeis? Nem vocês entenderam, rapazes. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escuros. Quer dizer, a comida pode contaminar o corpo, mas não contamina o coração. E eles faziam aqueles rituais de lavagem para não contaminar o espírito. Olha aí, irmãos, que erro. Que erro. E assim considerou ele puros todos os alimentos, Jesus. E dizia, versículo 20, o que sai do homem, isso é o que o contamina, o que sai pela boca, né, irmãos? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses vêm de dentro do coração. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Os fariseus não queriam nem saber disso. Queriam só saber de lavar as mãos. Quando abriam a boca, irmãos, era com malícia, com dolo, com engano, com falsidade, com mentira, com avareza. Isso eles nem estavam preocupados. Por quê? Fechava a escritura, ficaram cegos espirituais. Estavam guardando, ao invés da palavra de Deus, a tradição dos anciãos. Falsa religiosidade. Você segue uma falsa religiosidade se você fecha a escritura e passa a ouvir ensinos de homens que não podem apoiar. Tudo que o ministro da palavra disser tem que apoiar na palavra de Deus, na escritura. Senão ele está ensinando ao povo uma falsa religiosidade. Pois da mesma forma que os pregadores gnósticos exigiam isso da igreja de Colossos, mas o apóstolo denuncia que tudo isso não vem de Deus, não está na escritura. Tudo invenção de homens. Voltando para Colossenses, versículo 22, ele diz assim, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tudo isso é invenção de homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Todas essas coisas com o uso se destroem. O que é que ele quer dizer com isso? Imagine uma moda. As mulheres gostam muito de moda. Aí hoje é uma moda disso, mas amanhã já essa moda já caducou, já é outra moda. Não é verdade? Tem hora que é uma calça da boca larga, pantalona, outra tem hora da boca estreita. Modismo. Modismo vai e vem, vai e vem. Então essas coisas inventadas pelos homens, com o uso, com o tempo, somem, se destrói. Como é que você vai fazer a sua base espiritual em cima de ensinos de homens, fora da escritura? Nada tem a ver com Deus. Então esse era o ensino falso que eles estavam atacando a igreja na região de Colossos, com essas coisas. Vocês não podem provar isso, vocês não podem provar aquilo não. Não pode tocar naquilo outro. Quer dizer, coisas com relação a comida e bebida. O reino de Deus é lá isso? É comida e bebida? O reino de Deus não é. O reino de Deus é alegria, justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Você vai para o inferno se comer isso, se beber aquilo? Vai não. Doutrinas
doutrinas e preceitos meramente humanos, irmãos, tentando escravizar de novo os crentes, querendo fazê-los voltar à servidão, querendo de novo exercer aquele poder que eles tinham sobre a consciência daqueles irmãos que foram libertados pela graça salvadora de Jesus. Faço uma aplicação e pergunto: você conhece alguma igreja que proíbe dos seus membros certos alimentos, certos tipos de bebidas? Não se deixe impressionar por isso, meu irmão, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. Você conhece alguma igreja que proíbe o casamento dos seus membros, dos seus ministros? Sabe que tudo isso não passa de invenção humana. Todos os que seguem esses caminhos vão amargar profundas decepções. Não se deixe de novo voltar a esses rudimentos dos quais vocês já foram libertos. Então essa é a primeira lição. Liberte-se da falsa religiosidade, não se sujeitando a ordenanças humanas. Tudo que você escutar, diga: tem base bíblica? Me mostre, peça para ver. Então, creia se tiver base bíblica. Mas se não tiver, abandone. Pode ser a pessoa mais respeitável, abandone. Ela não é confiável, ela está lhe fazendo mal. A segunda lição: como se libertar da falsa religiosidade? Não se iludindo com a aparência enganosa dela. A falsa religiosidade tem uma aparência bonita. É como uma vitrine cheia de cores, cheia de luzes, cheia de roupas bonitas, de grife. Sapatos os mais bonitos, bolsas, roupas, blusas, camisas, calças. É uma beleza, uma vitrine. Mas é enganosa. E Paulo diz: não se deixe enganar pela aparência. Versículo 23, ó. Das coisas com efeito tem aparência de sabedoria. Quais das coisas? As proibições que os falsos mestres ensinavam ao povo. Essas coisas, Paulo diz, tem uma aparência de sabedoria, sabe? Você olha assim à primeira vista, você fica até impressionado com tanta sabedoria. Como aquele pastor é sábio, como aquele sacerdote é sábio. Fica impressionado, irmãos. Mas é só fantasia. Só fantasia. Ele diz aqui no versículo 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui ele diz 4 coisas pelas quais os falsos mestres nos tentam enganar. E ele dá uma arma infalível para que nós possamos combater e nos prevenir contra esses ataques desses camaradas. A falsa religiosidade, ela é especialista em propor regulamentos. Ela é cheia de regulamentos, regras. Não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, se comer aquilo é abominável, se beber aquilo é pecado. Tudo preceito de homem, tudo invenção de homens. Nada eles apoiam na Escritura. Tudo proibições inventadas pela malícia humana, com o objetivo de alimentar a falsa aparência e satisfazer a carne. Olha para aí. Não tem nada do Espírito Santo de Deus, nada de Cristo, nada de Escritura, nada de doutrina dos apóstolos. Aí Paulo diz: olha, 4 coisas que eles fazem. 4 coisas. A primeira: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria é a primeira coisa. Isso indica, sabe, que a construção que eles fazem quando eles estão elaborando a tese deles, eles elaboram de tal forma, irmãos, que dão ideia de que aquilo é uma coisa muito sábia, muito boa, muito bem feita. Oh, esse preceito, essa regra que ele está dizendo aqui, que coisa maravilhosa. Quanta sabedoria tem nessas palavras. O observador desatento, ele diz logo isso. Ele se engana facilmente. Ele não desconfia que aquilo seja algo ruim. Então, esses falsos mestres sabem elaborar os seus preceitos falsos, dando essa capa de sabedoria. Uma capa de que é algo bíblico, sabe? Algo ético, algo benéfico. Aí você, desacostumado com conferir na Escritura, não vai conferir, engole. É mais fácil engolir. Aí admite aquilo. É onde está o perigo. Eles prescrevem jejuns públicos. Vamos fazer aqui um jejum público. Vamos chamar a TV Asa Branca para filmar aqui a igreja fazendo jejum. Para aí. O Senhor diz que quando você fizer jejum, entre no seu quarto, faça a coisa lá, né, em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos fazer um jejum, irmãos.
Nós estamos passando um momento muito difícil na nossa pátria. Vamos fazer um jejum e vamos chamar a rádio aqui para mostrar, assim, para exibicionismo, irmãos. Vamos fazer aqui uma humilhação pública. Vamos ali para a praça, todo mundo se ajoelhado na praça. Vamos para aí. Aparência de sabedoria, isso, sabe? De santidade. Paulo disse, não vá nessa. A segunda coisa que Paulo disse, ainda no versículo 23, tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de si mesmo, irmãos, essa frase significa um culto inventado por ele, pelo falso mestre. Um culto que não pode ter uma base bíblica. Você, pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Não, não tem na Bíblia não, mas é uma coisa salutar. Eles inventam culto, sabe, irmãos? Eles criam regras para o culto que não podem suportar o julgamento da Escritura. Criam elementos do culto da sua própria cabeça, desprezando o culto instituído por Deus. Jesus disse tão claro à mulher samaritana, minha filha, olha, meu pai procura adoradores que o adorem em verdade. Quer dizer, conforme a verdade que está revelada no Novo Testamento. Você não pode inventar o culto não pode ser do jeito que você quer, não. É do jeito que meu pai quer. O adorado é quem diz como deve ser o culto. Jesus disse isso claramente. Mas esses camaradas desprezam, irmãos, essa prescrição de Jesus e querem fazer o culto do jeito que eles querem. Ignoram completamente Deus, sua sabedoria. Mostram-se mais santos do que todos, com o fim de impressionar. Não seguem a simplicidade recomendada do culto. Veja, a simplicidade do nosso culto é muito simples, o culto. Eles não gostam dessa simplicidade, não. Querem auê, sabe? Querem fantasia, botar o povo aqui na frente para balançar a mão, toca a bateria aí com som estrepitoso. O sujeito sai daqui surdo. A pregação é 5 minutos, quando tem. E o povo entra vazio, sai oco. Não foi instruído pela Escritura. Daí o apóstolo dizer que eles fazem um culto de si mesmos, isto é, inventado por eles. E eles dão ares de piedade, santidade, mas eles estão em plena desobediência às regras do culto que Deus estabeleceu. É isso que eles estão fazendo. A terceira coisa que Paulo diz, versículo 23 ainda, as coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade. Falsa humildade. Lembra que no versículo 18 ele já tinha falado, em sermões anteriores, sobre essa falsa humildade? Versículo 18 ele tinha dito, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Lembra disso? É uma humildade a pretexto. A pessoa não é humilde não, sabe, irmãos? Mas se faz humilde. É uma farsa, uma fantasia. E ele mostra essa humildade assim na aparência com o objetivo de enganar as pessoas. Eles enunciavam suas regras falsas, mas davam a impressão que eram muito humildes, quando na verdade eles não tinham nada de humildade. Eles tinham excesso de soberba, porque toda falsa humildade esconde um excesso de soberba, de orgulho. Jesus disse, vocês jeitosamente, com aquele jogo de cintura, alteram o princípio da Escritura para estabelecer a vossa própria tradição. Marcos 7, 9. Jeitosamente vocês fazem isso. Jesus os denunciou, irmãos, e os chamou de hipócritas. Vocês são hipócritas. Jeitosamente vocês alteram a Escritura para atender os seus caprichos. Vocês são falsos, vocês são enganadores. Jesus disse isso sem medir palavras. E a quarta característica desse regramento desses falsos mestres ainda está no versículo 23. As coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, foi a primeira. Culto de si mesmo, a segunda. Falsa humildade, terceira. E de rigor ascético. Sabe o que é ascetismo? Ascetismo é aquela severidade que você impõe a si mesmo, negando-se todo tipo de prazer. Você tende a se isolar do mundo, dedicar-se a uma vida de contemplação. Aí começa a fazer o jejum, fica bem magro, sabe, irmãos? Nega-se comida, nega-se bebida, come bem pouquinho e fica contemplando, olhando para pontos fora do universo, naquela contemplação alucinógena, dando ares de santidade. E as pessoas ali olhando, olham para você e dizem, como fulano é santo. Porque ele está assim, sabe, contemplando perdendo o contato com todos. Sabe por que eles fazem isso? Na tentativa de fugir da tentação e de fugir do pecado. Eles fazem isso. Os irmãos que já leram história se lembram que
na idade medieval, se multiplicaram os mosteiros por toda a Europa. Os sacerdotes escolheram aquela vida de monastério, viviam isolados no mosteiro, perdiam o contato com a civilização, ficavam lá contemplando, estudando e orando. Contemplando, estudando e orando. Porque no entendimento deles, eles fazendo isso, sem contato com aquela civilização, com os homens, com as mulheres aí fora, eles estariam livres de pecar pelos ouvidos, pelos olhos, pelas conversas. Eles queriam fugir do pecado, fugindo das pessoas. Se isso fosse verdade, irmãos, Jesus não teria dito na sua oração sacerdotal de João 17,15, meu Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os livres do mal. Não vou pedir que o Senhor... Porque se tirar o povo do mundo, os crentes do mundo, quem vai pregar o evangelho ao mundo? Não é verdade, irmãos? Como ficaria? Como ficariam as almas perdidas? Então, esse rigor ascético, essa severidade que eles impõem a si mesmo, com o objetivo de não pecar, leva o sujeito a pecar ainda mais. Porque finda em viver uma vida de proibição, não quero casar, não quero contato com mulher, não quero casar. Aí fica, o homem foi feito para casar, aí fica aquela bomba, sabe, irmão, chiando, presta a estourar. Por isso que Paulo disse, Timóteo, essa turma é uma turma de enganadores, olha, eles são espíritos malignos. Eles estão proibindo o casamento das pessoas. Estão proibindo as pessoas de casar. Isso é um absurdo. Por isso que no versículo 23 termina dizendo o seguinte: não tem valor algum contra a sensualidade. Todas essas regras com o fim de evitar o pecado não tem valor nenhum para evitar o pecado. Não tem valor nenhum. É isso que Paulo está dizendo aqui no final do versículo 23. Essa palavra sensualidade é o apetite, sabe, irmãos? O apetite dos prazeres, querendo satisfação, gozo, algo que precisa ser dominado. Porque esse apetite desenfreado pelos prazeres é algo que milita contra o Espírito que está em nós, o Espírito de Deus que está em nós. Você tenta fugir do pecado por esses meios aqui que ele estava usando, e você está indo de encontro ao pecado. Que coisa! Pensa que está fugindo, mas está indo de encontro. O Espírito de Deus diz, isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não tem nenhum valor. Você quer evitar o pecado, você está indo de encontro para ele, por esse meio aqui. Como é que a Escritura nos ensina a dominar o pecado? Como é? Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16, como evitar o pecado na vida. Gálatas 5,16. Digo, porém, repare, andai no Espírito, Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você não vai conseguir evitar a concupiscência da carne com rigor ascético, com aparência de santidade, de sabedoria, com culto de si mesmo, com falsa humildade. Você não vai conseguir dominar o pecado. Você só vai conseguir dominar o pecado se você andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar obedecendo ao Espírito. Andar guiado pelo Espírito Santo, que usa a palavra para isso. Essas práticas que eles ensinavam aqui ao povo não tinham nenhum valor contra o pecado, contra a sensualidade, nenhum. Era mero esforço da carne e dava em nada. O contrário do que eles ensinavam é andar no Espírito, andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí aqui eu faço uma aplicação, dando um balanço na sua vida. Por quanto tempo você foi enganado por esses falsos mestres? É possível que você tenha sido enganado por muito tempo, viu? Eles pareciam obedecer por um lado, mas desobedeciam naquilo que Deus mais preza, que é o culto. Eles inventavam um culto. E você, na sua ignorância, deixou-se levar por eles, embarcando nessa canoa furada. E pior, você sem saber nadar. Se você hoje está livre desses falsos mestres, desses falsos ensinos, dessa falsa religiosidade, dê graças a Deus pela Escritura que você passou a compreender. Porque só a Escritura liberta você da falsa religiosidade. Agora, se você ainda está impressionado com a aparência de determinadas pessoas, determinados líderes, sua capa de humildade, mas quando você repara no culto que ele presta,
que ele está dedicando a Deus, não está de conformidade com o Novo Testamento, fuja deles enquanto é tempo. Porque senão você vai amargar os mesmos prejuízos que eles. E eu concluo o sermão com as seguintes palavras. Ouvindo a palavra de Deus, é ela que lhe torna sadio. Um crente sadio, uma fé sadia, uma fé sã. E assim você não vai ser enganado por esses espertalhões da fé que estão se multiplicando ao seu redor. Nunca ouvide a Escritura. Sempre que você escutar a Escritura, dê ouvidos. Tenha a Escritura em alta conta, em alto apreço. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, facilmente você vai ser levado por enganadores, porque eles estão multiplicados ao seu redor. Você pode nem perceber, mas eles estão multiplicados ao seu redor. E aí você vai ser escravizado pela falsa religiosidade ensinada por eles. E aí você vai perder a liberdade que Cristo conquistou para você. Você vai viver um evangelho falso, evangelho de obras, evangelho pobre, distante da verdade, distante da Escritura. É isso que você quer? Viver um evangelho de obras, distante da graça? Você não quer isso. O evangelho que pode lhe mandar para o céu, se eu estiver bem, mas pode me mandar para o inferno, se eu comer carne de porco, se eu tomar uma taça de vinho, me vou para o inferno. Sei lá, evangelho, irmãos. Sua vida vai ser um horror, viu? Se é que pode se chamar de vida. Por isso, dê as costas à falsa religiosidade. Não ouça mandamentos de homens. Atire-se para a Escritura. Adquira a fé sadia, sã, que está na Escritura, que foi ensinada pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, a chamada doutrina dos apóstolos. Livre-se, meu irmão, dessas fantasias, invenções humanas, tradições dos homens. Diga assim: abaixo a tradição dos homens. Viva a doutrina de Cristo. Amém. Vamos orar encerrando o culto desta oportunidade. Bendito Deus, graças te damos porque a tua palavra é luz para os nossos pés. É lâmpada, Senhor, que ilumina os nossos passos. Ela nos tira da ignorância, nos livra das fantasias, das invenções inventadas pelos homens. Ajuda-nos, Senhor, a fechar as tradições dos homens e abrir somente a Escritura. Que nunca possamos voltar aos rudimentos do mundo, quando tínhamos a Escritura fechada, enquanto ouvíamos as tradições dos homens. Em matéria de fé e salvação e reino de Deus, somente as Escrituras são a verdade. Nenhum homem, Senhor, pode falar fora das Escrituras e ter o nosso crédito. Antes devemos considerá-lo mentiroso, farsante, enganador. Dá que possamos ser esse povo, Senhor. Um povo educado na palavra. Um povo instruído na Escritura. Um povo que não vive sendo jogado de um lado para o outro por fantasias humanas. Que possamos gostar daquilo que tu gostas. Amar aquilo que tu amas. Seguir aquilo que tu nos ordenas. E assim seremos livres, ó Deus, da falsa religiosidade. E teremos uma vida religiosa sadia. Porque estaremos vivendo a religião do Senhor, conforme está na Escritura. Ensinada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Separa alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Graças te damos porque, ouvindo a tua palavra, nós somos confrontados e nós nos consertamos. Assiste-nos, ó Deus, nas mudanças que temos que fazer nas nossas vidas. Acorde-nos, ó Deus, em todas as nossas necessidades espirituais, para que possamos ser crentes robustos, fortes e maduros. Muito mais, ó Deus, porque o tempo do fim se aproxima. E nós não podemos ficar perdendo tempo, ó Deus, com as fantasias do mundo, com as vitrines e atrações do mundo. Ajuda-nos a focar os nossos olhos na tua palavra, nas coisas do porvir, porque elas estão muito perto de nós. Dá-nos uma semana na tua presença, Senhor. Prepara-nos para o novo dia do Senhor. Estejamos aqui na tua casa, celebrando o teu santo nome. Dá-nos prazer em aguardar o dia do Senhor, para que possamos trabalhar, honrar, Senhor, o teu nome no nosso trabalho, glorificar o teu nome, reconhecendo que o nosso trabalho vem da tua mão e devemos honrar o teu nome no nosso trabalho. Mas sempre lembrando de celebrar o teu santo nome. Protege-nos, ó Deus, do mal. Oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém.